Meus irmãos e irmãs, paz do Senhor, hoje, 7 de junho de 2020, iremos estudar a lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Queremos, neste momento, orar a Deus, agradecidos a Ele pelo dia que Ele tem nos concedido e rogar ao Senhor para que este restante de dia estejamos debaixo da sua proteção e possamos entender a sua palavra neste dia. Pai amado e santo, nós te louvamos, Senhor, pela noite de paz e pelo dia, Senhor, nesta data, para que o Senhor venha nos ajudar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Faz-nos compreender esta tua palavra nesta lição, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo nos diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo. Nós já tivemos uma lição anterior falando sobre a eleição do cristão, do homem. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 21. E eu convido você a abrir a sua lição ou a Bíblia para juntos acompanharmos a leitura. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Corroborados quer dizer confirmados, aprovados com poder, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que coisa linda, não é? Que expressão linda do apóstolo Paulo, no tocante à intercessão que ele fazia pelos crentes de Éfeso. O cristianismo não é uma corrente filosófica, a igreja não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina. O cristianismo é a mensagem de Cristo Jesus para a salvação, perdão
e regeneração do ser humano. E é necessário que você que é cristão, que nós que somos cristãos, nós possamos compreender os mistérios da bondade de Deus através de Cristo. Glória a Deus. O textuário, o primeiro ponto da lição nos diz: corroborados com o poder do Espírito, aprovados com o poder do Espírito. Nesta lição, irmãos, nós devemos refletir sobre a oração intercessória do apóstolo. Este é o tema da lição de hoje, dia 7, lição 10, dia 7 de junho de 2020. Então, corroborados com o poder do Espírito, aprovados com o poder do Espírito, confirmados com o poder do Espírito. O cristianismo não é uma religião criada pelo homem. O cristianismo diz respeito às doutrinas, os ensinamentos de Cristo, a fé humana, a fé do homem em Cristo, e isso trará salvação e mudança no homem interior. E este homem interior, havendo mudado o exterior, nosso corpo, nosso caráter, nosso modo de viver, também terá mudanças. No primeiro tópico da lição, primeiro ponto, o escritor diz: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. É importante que Cristo habite em nós. O cristão, que Cristo habita nele, o homem, a mulher, o jovem, que Cristo habita nele, há uma mudança visível nesta criatura. Então, o apóstolo faz esse pedido ao Senhor, que o poder do Espírito seja pleno em nosso espírito, em nossa alma, no homem interior. E que o crente, ele seja habitado pelo Senhor, seus corações sejam tomados pelo poder de Deus. Primeiro tópico do primeiro ponto: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, ou seja, nas riquezas da glória de Deus, conforme Efésios 3,16, quando ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, confirmados, aprovados, com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem, ele procura nestes dias atuais as glórias humanas, os holofotes humanos, mas o crente em Jesus, ele deve pensar diferente. As glórias que ele deseja ter são as glórias de Deus, a presença de Deus na vida dele, as riquezas espirituais nele. O crente assim rico, espiritualmente falando, é um crente bondoso, é um crente compreensível, é um crente que deixou de estender o dedo para apontar os outros, para julgar os outros indevidamente, precipitadamente. O crente que as riquezas de Deus estão nele, ele está atento para o que é de cima. Glória a Deus. O apóstolo havia declarado que Deus é o Pai da glória, conforme
Efésios capítulo 1, versículo 17. Deus é o Pai da glória, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a necessidade de buscarmos a cada dia o Senhor Jesus. É lamentável nós vermos, sabermos de crentes que estão na igreja há tanto tempo, mas com qualquer motivo ele já toma a decisão de deixar a igreja, de deixar o evangelho. Às vezes quer culpar o pastor, às vezes quer culpar a dirigente do conjunto, às vezes quer culpar o presbítero, quer culpar o diácono, o auxiliar, o irmão que senta do lado. Mas a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então a igreja de Deus, ela foi resgatada, homens e mulheres do mundo vil, com suas práticas terríveis, para serem pessoas santas, pessoas que sirvam a Deus, pessoas que esperem a volta de Jesus, que entregue realmente a sua vida a Cristo. Vivam no mundo, mas não vivam em conluio com o mundo, dando as mãos ao mundo, tendo comunhão com o mundo. A nossa comunhão agora é com Cristo. Nossa unidade do Espírito agora é com o Espírito Santo. E Paulo faz essa advertência para a igreja, que a igreja seja cheia na plenitude, haja na plenitude do Espírito, e que seja habitada por Cristo. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, confirmada com poder pelo seu Espírito no homem interior. A igreja não precisa de holofotes humanos. Glória a Deus. Se os irmãos observarem os primeiros crentes, o início da igreja, o nascimento da igreja, foi regado com sacrifícios de crente, com mortes de crente, mas eles sabiam exatamente o que eles queriam. As glórias deles não estavam aqui no mundo, mas nos céus. E eles enfrentaram feras, enfrentaram leões, enfrentaram fogo, fornalhas, dificuldades, mas nada disso abalou a fé daqueles crentes. Por quê? Porque dentro deles havia um fogo do Espírito Santo, a confirmação de quem realmente eles haviam crido. E nós, nesta geração, devemos agir da mesma forma. Nós devemos saber que nós não servimos ao homem, não. Nós temos os nossos líderes, os nossos pastores, a igreja tem os seus pastores, eu tenho o meu pastor presidente. Nós temos pastores, homens de Deus, que nos advertem as verdades bíblicas, e nós devemos ter o respeito devido a eles. Se não assim fizermos, nós estamos pecando diante de Deus. Mas a nossa fé não está alicerçada nos nossos pastores. A nossa fé, ela tem como fundamento o sumo pastor, Jesus Cristo. Muito bem, essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não, a igreja tinha o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo é que a igreja devia cada dia ser revigorada. A presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo
na igreja precisava ser algo contínuo, dia após dia. E você que é crente, e nós que somos crentes, nós somos os responsáveis pela manutenção do Espírito Santo em nossa vida. Não pense que é o irmão que está do seu lado, que senta do seu lado, que é responsável pela presença de Deus na sua vida. Não, é você. Não pense que por tanto tempo que você é crente, está bom demais, está beleza, e você já está preparado para ir para o céu. Não é bem assim. Você tem que fazer essa manutenção da operação do Espírito na sua vida. Não é mais ninguém, é você que é o responsável. Ainda enfatiza 1 Coríntios 16 e 13. Eu gostaria de ler com os irmãos esta citação que o escritor faz, o escritor da lição, 1 Coríntios 16 e 13. Ele diz o seguinte: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai. Querido irmão, vigiemos. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E ele acrescenta: estais firmes na fé. O crente não pode, o crente que tem o Espírito, as coisas que acontecem neste mundo, as dificuldades que são naturais que enfrentemos, o crente firme na fé, ele não vai se abalar por essa dificuldade. Portai-vos varonilmente, portai-vos como homens, firmeza. E ele diz: fortalecei-vos. Se fortaleça na fé, se fortaleça na palavra. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor também. Então, nos apeguemos a Ele. Deixemos as picuinhas da vida. Deixemos, como diz Hebreus, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência as mansões celestiais, a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Que os nossos olhos estejam olhando para Cristo, estejam atentos ao Senhor. Se os nossos olhos estiverem olhando para Cristo, nós não nos embaracemos com as coisas, não vamos nos embaraçar com as coisas desta vida. Muito bem. Habitados por Cristo. Sabe o que é uma pessoa que Jesus habita nele, habita nela? Um crente em que Jesus habita nele, ou habita nesta crente, é um crente, uma crente que transmite paz para as pessoas. Glória a Deus. Não é um crente iracundo, não é um crente falso. Não. O seu abraço traz paz para aquele ou aqueles que ele ou que ela abraça. Por quê? Porque nele ou nela habita Cristo. E onde Jesus está, a alegria, a satisfação, a prazer, o amor é visível. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos, dos salvos. Efésios 3:17, ele diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. No vosso coração. O coração fala de decisões, do centro da vontade humana. Glória a Deus.
Então, Cristo habitando no centro da nossa vontade, as coisas mudam, irmãos. Que Ele habite pela fé nos nossos corações, na nossa alma, na nossa decisão. E aí seremos pessoas, como Jesus mesmo disse, que transmite luz ao mundo. Luz ao mundo. Não fique ligado com as coisas desta vida. Glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando para buscar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. O Senhor está no meio da igreja. Agora é preciso que esta presença na igreja seja constante, irmãos. Não é só em dias de culto, glória a Deus, mas a presença de Cristo tem que ser perene em todos os dias da nossa vida, aonde nós estivermos. Não é só nos dias dos cultos, não é só no templo físico, mas este templo espiritual. A presença de Cristo tem que estar nele, tem que estar em nós. Cristo, no versículo em questão, 3:17 de Éfeso, o verbo grego é katoikein, que significa habitação permanente. Olha só, esta expressão que Paulo usa na sua carta aos Efésios, katoikein, significa que a presença de Cristo, esta habitação de Cristo em nós, não deve ser momentânea, passageira. É só no domingo, mas na segunda não. É na terça, na quarta não. Essa habitação de Cristo em nós tem que ser permanente, dia após dia, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Em oposição à habitação temporária, não é? Então, essa habitação de Cristo em nós não é momentânea, não é temporária, tem que ser permanente. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo, Jesus é o cabeça da igreja. Sem Cristo, a igreja não pode substituir as forças do mal. Mateus 16:18, Jesus disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas para isso, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja de Cristo, é preciso que na igreja Jesus esteja habitando permanentemente. Vamos para o segundo ponto da lição: arraigados e fundados em amor. Abra a sua lição, continue com a lição aberta e a Bíblia também aberta. Vamos para o segundo ponto da lição.